1 Crônicas, capítulo 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos: Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias. 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos: Boquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Osbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa do Senhor, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou à família de Asaf e saiu a José. A segunda a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Osbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Maloti, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Aliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Bem, irmãos, aqui não tem muita coisa que a gente falar, né? Eles estão organizando, né, como é que fala? Os cantores, né? As pessoas que vão fazer os cantos, né? Organizando em turnos, né? Lembra quando a gente falou, né? O templo, ele era visitado todos os dias por milhares e milhares de pessoas. Todos os dias. E tinham turnos trabalhando, né? Eles tinham turnos trabalhando ali. E esses homens estavam ali, trabalhando na casa, né, de oração, que era o templo, a casa de Deus, para eles ali, né? Na época era a casa de Deus. Então vamos para o capítulo 26, ok? Alguma pergunta aqui? Alguém tem alguma curiosidade, alguma coisa? Só curiosidade, Mustafa, todos os filhos foram 12, né? Por que 12 todos eles? Todos eles foram 12? Não, Tem alguma coisa?
Não, aqui, Cristiano, o que parece é que foram escolhidos 12, né? 12 de cada família, né? Para fazer o turno, tá? Tá. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 26. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Gebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom: Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Ele, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos: Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito; Ilquias, o segundo; Tebalias, o terceiro; Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do oriente caiu por sorte a Selemias. Depois lançaram sorte sobre o seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-edom, a do lado do sul, e a seus filhos a da casa de depósitos. A Supim e a Oza, a do ocidente, junto à porta de Salequete, na estrada que sobe. Guarda correspondendo uns aos outros. Ao oriente estavam de guarda 6 levitas. Ao norte, 4 por dia. Ao sul, 4 por dia. E para a casa de depósitos, 2 num lugar e 2 noutro. No átrio ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos coreitas e dos filhos de Merari. Dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã e chefes das famílias deste, da família de Gerson. Jeeli. Os filhos de Jeeli, Zetã e Joel, seu irmão. Estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anamitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos: de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão para o ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe.
Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. 1 Crônicas, capítulo 27. Peraí. Bom, irmãos, aqui, essas passagens aqui é mais numérica, né? Isso aqui é informação para um estudo mais profundo, né? Quando a gente quiser pesquisar algo dentro dos turnos, da criação do templo, né? Da criação do templo e assim por diante. Estava sendo tudo organizado aqui. Isso um dia, né, será útil. Tá? Então, nem nada do que está sendo escrito aqui, gente, é à toa e nem por acaso. Tá? A Bíblia já é resumida demais. Então, cada informação que tem aqui, ela tem a sua função. Tá? A irmã Pedra, pode falar. Esse aqui, o verso 24, Gerson, que era filho de Moisés, né? Isso. E o outro filho dele também, o Eliezer. Isso. Exatamente. Aqui está falando da linhagem, tá? A linhagem dele. Ah, tá, mas isso daí já tinha morrido quando fez isso, né? Acho que vem contando as histórias de como que veio vindo, não é? Isso. Tem alguns lugares aqui, tá? Que é a genealogia, tá? Não, aqui nesse caso aqui, esse Gerson que está falando aqui é o Gerson que está vivo lá, não é o filho de Moisés, tá? Eu confundi aqui, perdão. Aqui está falando da guarda do tesouro, tá? Então isso aqui, gente, é na época de Davi, para frente, tá? Então a gente já entende, ó, quando está falando sobre, como é que fala? Quando eles estão criando os turnos, então a gente já sabe, o templo ainda ia ser construído, mas tudo já está sendo preparado antes de ficar pronto. Entendeu? Enquanto alguns estão construindo, eles já estão organizando as coisas, né, para quando estiver pronto. Esse Gerson aqui, que está falando, tá, o próprio texto fala, dos aramitas, dos isarritas, dos hebronitas, dos uzielitas, e Zebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros, tá? Então aqui, irmãos, provavelmente ele está citando a linhagem, tá? A linhagem dele, né? Porque Moisés, nesse caso aqui, já morreu há muito tempo, e os filhos dele também. Tá? Então, provavelmente ele está citando aqui a linhagem, né? Sebuel é filho de Gerson, o filho de Moisés. Então, aqui tem o quê? Acho que uns 400 anos depois, tá? Uns 400 anos depois de Moisés. Então, provavelmente não é o descendente próximo dele. Vamos ver mais. E seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho. Bom, tem um Gerson que é filho de Moisés, né? Existe um Gerson que é filho de Moisés, mas não é possível que seja ele aqui, porque ele seria neto, né? Esse Jebuel seria neto de Moisés, né? E só que Moisés já fazia 400 anos por aí, mais ou menos, que já tinha morrido, né? Então provavelmente não é ele. Tá bom, irmã Pedra? Depois a gente vai pesquisar isso de novo. Esse tá? aí é mais para quem está fazendo teologia. Nós, de teologia, fizeram. É uma coisa mais profunda, tá? Mas aqui dá para a gente ter uma base, né? Sim, irmã Patrícia, pode falar. Essas pessoas que estão sendo escolhidas para antes do templo Davi não vai construir o templo, né? Não. E ele está escolhendo as pessoas para quando Salomão fazer o templo? Provavelmente sim. Ele não pode construir o templo, mas ele está
Ele está tão transformado em querer fazer alguma coisa que ele ajunta os materiais, ajunta as coisas, organiza já o povo, porque de qualquer forma ele não está escolhendo exatamente aquelas pessoas, ele está escolhendo essas pessoas, mas ele está estabelecendo isso mesmo depois, ou seja, aquilo transforma em uma linhagem e aquilo continua, né? Ou seja, quando eu sou o guarda e faço tal turno, quando eu ficar velho ou acabar o meu serviço e eu morrer, provavelmente o filho dele assume a posição, entendeu? Ele está estabelecendo a guarda, os turnos, os serviços que vão decorrer da sua linhagem posterior. Entendeu? Entendi. Aqui é na época de Davi. Vamos ver aqui. Depois, em 2 Crônicas, aí vai entrar Salomão, né? Aí vai entrar Salomão, mas por enquanto Davi já tá dando as ordens, já está organizando as coisas, né? Ele já está fazendo tudo que ele pode, ele já está fazendo antecipadamente, porque, querendo ou não, isso aqui dava muito trabalho, tá? Então, eu acredito, se eu me lembro ainda, antes de terminar aqui em 2 Crônicas, a gente ainda vai ver falando de Davi, tá? Que Davi está organizando, e isso, então vai ficar mais claro ainda para vocês, tá? Daqui a pouco ele vai fazer esse comentário. O que mais? Bom, é isso. Vamos lá? Capítulo 28, né? 27. 27. Vendo aqui. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 27. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoita, acojulado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Era este Benaia homem poderoso entre os 30 e cabeça deles. O seu turno estava ao cargo de seu filho Amizabade. O quarto, para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão, para o quinto mês, Zamute, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo, para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo, para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O undécimo, para o undécimo mês, Benaia, o Peratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O duodécimo, para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otniel. Também em seu turno havia 24.000. Sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael.
Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azael, filho de Jeroão. Esses eram chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos, Jonatas, filho de Uzias. Sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra, Isri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava para as adegas, Zabdi, o Sifmita. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os depósitos do azeite. Sobre os gados que passeam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. Sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. Sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agareno. Todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acmoni, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Bem, irmãos, vocês viram aqui? Então, é Davi quem está organizando isso, né? Aqui ainda ficou mais claro, né? No versículo 23, então tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Então aqui fica, inclusive no mesmo, aqui no versículo 24 mais abaixo, assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. Então, isso aqui tudo está acontecendo na época do rei Davi. O templo ainda não está pronto, tá? Todavia, estava em funcionamento o quê? O tabernáculo. O tabernáculo estava funcionando, né? Ou seja, estava tudo normal. A diferença é que ia construir um templo e aí a arca ia sair do tabernáculo e ia para dentro do templo, tá? Mas ele já está preparando antecipadamente. Vocês lembram quando a gente leu lá em Reis, em 2 Reis, que o templo é inaugurado quando eles terminam a obra e o rei Salomão, do lado de fora, ele faz aquela oração bonita, né? Aquela oração bonita, e Deus enche o templo com a sua glória. Ali é inaugurado o templo. Deus enche o templo com a sua glória. Alguma pergunta, irmão? Para a gente ir para o capítulo 28? Sim, Cristiano. Sem áudio. Tá sem áudio, Cristiano. Bom, o Cristiano deve ter apertado sem querer ali, então. Bom, irmãos, então vamos para o capítulo 28, ok? Vamos seguir aqui. 1 Crônicas, capítulo 28. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100,
os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés de nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. E para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço. Também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. E o peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata, ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro, o devido peso a cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. Bem, irmãos, mais um capítulo, 28. O interessante aqui, eu vou comentar com vocês, né? O interessante aqui é que, aqui nos versículos 14 e 15,
a gente vê a riqueza de detalhe. Até o peso do material, do ouro que vai ser usado, ou da prata, já está tudo determinado, né? Já está tudo determinado. Como o Davi também falou, que o Senhor entregou para ele a planta de tudo, né? E aí ele fala aqui, ó, e deu o ouro segundo o peso do ouro, aqui no versículo 14. E deu o ouro segundo o peso do ouro para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. Ou seja, foi tudo minuciosamente já detalhado antecipadamente, né? Então, provavelmente, mesmo Davi morrendo, estava tudo documentado. Tudo isso estava escrito, provavelmente pela mão de um escriba, né? Que estava anotando tudo, escrevendo tudo, para não ser feito de forma diferente. Aqui no versículo 19, ele fala: tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras dessa planta. Então aqui ele deixa claro, tudo isso, o que eu estou falando para vocês, foi Deus quem determinou. Davi também, isso aqui, gente, o que está acontecendo é uma reunião enorme, com todos os funcionários, tanto da casa do rei, quanto do templo. Tá? Aqui está falando que está todos os empregados dele, né, os gerentes, as pessoas que tomam conta de tudo, para quê? Né? Ele levanta e faz um discurso para todo aquele povo, que não devia ser nada fácil, né? Porque deveria falar em voz muito alta, né, gente? Não tinha microfone naquela época para apresentar Salomão. Ou seja, Salomão era o filho mais velho? Não era o filho mais velho. Então, provavelmente, corria risco do quê? De as pessoas se levantarem contra Salomão e matar ele, principalmente o filho mais velho. E a gente sabe que isso aconteceu, né? Acabaram tentando criar alguma coisa, mas Davi se adianta, não só fala de todos os preparativos, como ele também diz que Deus, não foi Davi, gente, ele fala, foi Deus quem escolheu Salomão. E é verdade, lá atrás a gente vê que Deus fala o nome de Salomão, ele dá o nome. Não é você, mas teu filho Salomão é quem edificará. Então Davi, não é que ele rejeitou os outros filhos, porque o correto, gente, segundo as tradições, era Davi escolher o filho mais velho, né? Mas Deus não segue tradição. Com Deus não tem esse negócio, não. E Deus, foi o próprio Deus quem escolheu Salomão, né? Nos nossos olhos, né, irmão? Salomão não ia ser escolhido nunca, né? Ele ia ser escolhido. Por que vocês acham que ele não ia ser escolhido? Porque Davi saiu com Betseba lá, aconteceu tudo aquilo, porque matou Urias. Tudo isso já vem errado, mas... Vocês acham que da igreja da onde a gente veio, o filho de uma mulher que acabou se prostituindo ia ser escolhido para algum... Nem para faxineiro. Nem para nada, né? Para você ver como Deus é, né, gente? Ele escolhe aquele que ninguém quer. Ele escolhe aquele que ninguém quer, ninguém vai dar nada. Betseba era a mulher. Ela, apesar dela não ter culpa, tá, gente? Ela não teve culpa. A ordem do rei era uma ordem, né? Ele quem tomou ela, né? Então, cai mais sobre ele, né? A sentença. Tanto que Deus não fez nada com ela, né? Só não deixou o menino viver, né? O menino que era fruto acabou morrendo, tadinho. Mas Salomão foi escolhido, né? De forma assim que jamais seria escolhido por nenhuma outra pessoa. Bom, deixa eu ver o que tem mais aqui. Mas nem Davi também não poderia, que Deus escolheu, porque tinha os irmãos de Davi, que era o mais velho, era o guerreiro forte. Davi era humildinho. Verdade. Davi era o menorzinho, né? Esse negócio de o mais velho, que nem é lá da igreja onde a gente vê, não funciona na Bíblia, nunca funcionou essa coisa, né? Davi, né, gente? Davi,
ele não poderia escolher também Salomão. Ele tinha que fazer o certo. Mas ele falou, foi Deus quem escolheu. Mas os irmãos dele, a gente sabe, né? É Davi falando. Alguém viu Deus falando com Davi? Ninguém viu. É Davi quem está dizendo. Então, obviamente, o que os filhos dele pensaram? O pai escolhe e depois fica falando que foi Deus. Ou seja, né, para querer dizer que foi Deus. Mas não, era Deus mesmo. Porque aqui no versículo 19, 20, 20 ele está falando o seguinte: e disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e faz a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então ele está exortando o menino aqui, Deus vai ser com você, ele te escolheu, ele vai até o fim. E essa passagem bíblica, né, irmão, esse versículo está muito parecido com aquele versículo de Josué, né? Esforça-te, tem muito bom ânimo, que eu vou ser contigo, e assim por diante. Bom, Robson, pode falar. É só para entender assim a escolha de Deus, né? Porque Salomão, ele cai em idolatria na frente, né? Ixi, arrebenta. Cai feio, irmão. Inclusive, né, não tem nenhum sinal, assim, a gente não pode dizer porque a gente não sabe, mas a gente pode falar que não existe registro bíblico de que Salomão se arrependeu. Ou seja, né, a gente vê alguns outros reis que fizeram coisa errada, esqueci até o nome de um lá, que furaram o olho dele, levaram ele preso, cativo, mas lá na cadeia ele se arrepende e Deus perdoa ele, né, e Deus perdoa ele. Salomão, gente, foi até o fim da vida dele completamente perdido na idolatria, adorando aqueles deuses que são demônios, né? Que inclusive alguns daqueles deuses, como a gente já falou um tempo atrás, era Moloque. Lá está falando que ele ia adorar Moloque. Gente, o que era feito para adorar Moloque? Eles faziam, matavam criança. Exatamente. Sacrifício de humanos. Sacrifício de humano. Então, quando a gente está lendo que Salomão foi até a adoração a Moloque, ele estava lá assistindo o quê? Eles deveriam estar sacrificando criança. Porque essa é a adoração a Moloque. Essa que era a adoração. O culto era assim. Às vezes podia ser, eu vou chutar, uma vez no ano, sabe? Mas era levado a criança. Ele pode até pensar, não, mas eu não estou pondo a mão, estou aqui com a minha esposa, porque tinha um monte de mulher, todas elas estrangeiras, que Deus falou, não se achegue a elas, porque senão você vai ser desviado para ir após os deuses dela, né? Ele estava lá, assistindo tudo, adorando tudo, e isso é grave. E isso está falando que Deus fala que se irritou com ele por conta disso. E lá menciona o Deus Moloque. Lá menciona isso. Então, é grave, viu, gente? Um homem Essas milionário. Crianças que eles sacrificavam, eles pegavam do povo? Como que será que era, hein? Deve ter, se a gente estudar. Bom, não fala tão claramente, abertamente, mas a ideia que Deus até fala ali, é que a gente tem que lembrar, provavelmente a pessoa que fará a adoração, ela leva, muitas das vezes ela quer algo muito grande, ela leva o próprio filho e sacrifica. Como isso aconteceu, a gente vai ler depois mais para frente na história aqui, né? Se não me falha a memória, teve até reis de Israel que fizeram isso, para tentar se livrar lá do perigo. Ou seja, o que significava, irmão, matar o próprio filho e sacrificar ele? O significado é o seguinte, era a forma dele dizer assim para o tal Deus lá, né? Olha como eu te amo tanto, que eu estou dando tudo que eu tenho, meu filho. Vocês estão entendendo? Ou seja, é o ápice da devoção.
Ele não está oferecendo prata, nem dinheiro, ele está oferecendo o próprio filho dele, a carne dele, como um ar assim de que eu te amo mais do que qualquer coisa, eu te adoro mais do que qualquer coisa. Ou seja, ele achando que não tem mais como eu oferecer algo maior, eu vou ser atendido. Essa era a ideia Um ato dele. de obediência, né? Isso, é um ato de obediência muito grande. E eu acho que a gente já comentou sobre isso. Vocês entenderam quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho dele? O que Deus estava esperando dele ali? Baseado no que eu acabei de falar. Ou seja, Deus, ele tá usando a ideia da época. Ele tá vendo outros homens matando seus filhos, queimando o fogo. O que Deus está fazendo ali? Vamos ver se Abraão me ama de verdade. Vamos ver se Abraão... Provando a fé de Abraão, né? Isso, dessa forma. Ou seja, Deus não quer isso. Tanto que ele não quis que Abraão oferecesse o filho. Mas Deus queria ver se ele iria até onde os outros foram. Os adoradores de Deus, de deuses falsos. Vocês estão entendendo? Deus está vendo o Zeca lá levar o filho dele para poder adorar Moloque? Será que Abraão me daria o seu único filho? Vocês estão entendendo a ideia? Então, quando Abraão vem e levanta a mão para imolar, Deus, ele viu o quê? Realmente ele creu em mim. Ele confia em mim. Ele me ama. Fala, não precisa. Deus não quis, porque Deus abomina isso. Ele só fez um teste. A Bíblia chama provar. O provar ali é um teste. Deus fez um teste para ver se realmente... É por isso que quando ele faz esse teste e ele é aprovado, Deus derrama a bênção nele. Falou assim, por quanto você me amou, mais do que o seu próprio filho, o que está escrito no texto? Deus recobrou de si. O que isso significa? Recobrar é quando ele cobra de si mesmo. O que ele está querendo dizer? Se o homem teve coragem de entregar o seu filho por ter me amado tanto, eu também entregarei o meu por amá-lo tanto. Que isso cai lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Vocês estão entendendo ali? Aquela passagem ali é fantástica. Simplesmente dá uma pregação de evangelho puro, sabe? O puro suco do evangelho ali em Gênesis capítulo 22. Que é forte, porque ali tem uma analogia, né? O homem foi até a beira, né? A beira quase caindo, ou seja, quase sacrificando o filho. Mas Deus fala, você não precisa ir até o fim, mas eu vou dar o meu e eu vou até o fim com ele. Não vai ter nada lá para parar, falar, não precisa. O Filho de Deus, sim, ele foi até o fim, sacrificado por nós. O Evangelho é coisa simplesmente fantástica, irmão. Fantástica. No caso de Salomão, pastor, Salomão fez com as mãos e desmanchou com os pés. Exatamente, irmão. Verdade. Tinha tudo. Não precisava ter abandonado Deus. Porque ele tinha um reino de paz. Ele foi um dos homens mais ricos do planeta naquela época. Mais rico, gente. Inteligente, bonito, né? Ou seja, não faltava nada. Mas o que acontece quando o homem está na fartura? Ele dá as costas para Deus. E foi viver sua vida, né? Não foi o orgulho? Tipo assim, eu tenho tudo? A soberba de ter tudo? Mas é justamente isso, irmão. Às vezes, porque a gente tem tudo, a gente não sente muita falta de Deus. Às vezes, as dificuldades da nossa vida, aliás, é nas dificuldades da nossa vida que a gente faz as nossas orações mais sinceras com Deus. É quando a gente está no aperto que a gente chora quando nós vamos orar. Que às vezes você ajoelha e não quer nem levantar. Porque você não quer voltar para a vida. Você sabe que a hora que você levantar, o problema vai estar lá. Eu já teve época assim na minha vida. Eu só lembrava do que estava me esperando ali, eu não queria nem levantar. Queria ficar ali. Fiquei lá chorando nos pés de Deus. Então, às vezes, faltou isso para ele.
faltou um exército entrar lá e sair matando todo mundo. Não que eu estou desejando isso, mas foi a bonança e a bênção, né, que acabou enfraquecendo ele espiritualmente, né? Deixou ele fraco, e aí tudo que Deus orientou para eles não fazer, que se fizesse acontecer assim assado, aconteceu, né? Quando Deus falou, não se acheguem às filhas dos outros povos, para que vocês não sejam induzidos à abominação deles. E foi exatamente o que aconteceu. Bom, irmãos, vamos seguir aqui para o capítulo 29. Antes, deixa eu só fazer um comentário. Eu acredito que a Bíblia agora, para vocês, e a gente já está até um pouquinho avançado, a gente já está quase completando uma das partes mais importantes, que é a leitura, né, das leis, do início de Israel. E eu acho que vocês agora, irmão, quando vocês forem ler a Bíblia já fará sentido para vocês. Vocês vão conseguir ler agora e entender muito melhor. Ou seja, não vai dar sono. Por que dá sono? Muitas vezes vai dando. As pessoas não estão entendendo o que está lendo. Quando você não entende, você perde o interesse. E isso cansa e dá sono. Quando você entende, desperta e você quer ir mais, você quer saber mais. Então, eu acredito que agora, se vocês forem ler, vocês já vão começar a entender melhor a Bíblia, porque a parte principal nós já lemos, tá? Que é quando Deus ele apresenta as leis, entrega as leis, né? O templo. Por quê? Porque tudo que aconteceu na Bíblia, daqui para frente, irmão, tudo, até nos evangelhos, tudo isso está baseado na lei. As falas, os diálogos, quando eles mencionam alguma coisa da palavra de Deus, eles estão mencionando coisas que nós lemos. Coisas que está na sua cabeça, tá? Está. Hoje, irmão, quando a gente vai conversar, já passo para vocês, tá? Quando um cristão está falando e ele faz uma referência para falar que é verdade, ele cita o quê? Não é a Bíblia? Exatamente, Mampeta, é a Bíblia. Então, e naquela época, mesmo na época de Jesus, eles citavam o quê? O livro da lei, né? Vocês entendem que tudo está baseado no livro da lei? Jesus, ele repreende os judeus várias vezes, baseando-se na lei. Na lei. Então, por isso que eu falo, quando a gente estudar a lei, irmão, e a gente entrar no Novo Testamento, a mente vai fazer isso aqui, ó, pum, vai abrir a mente, fala, meu Deus, agora eu estou entendendo muita coisa. A gente vai entender o contexto, por que estão falando aquilo, por que Jesus... Você fique tranquilo, que vocês vão lembrar, irmão. O Espírito Santo vai fazer vocês lembrar, porque um dos que está mais interessado de que vocês aprendam é Deus. Deus, ele quer que vocês aprendam, então ele vai ajudar e vai abençoar. Irmã Adriana, pode falar. Graça e paz, boa noite a todos. Pastor Josafá, no caso, voltando ao assunto de Salomão, Salomão perdeu então o dom da sabedoria por causa do pecado? A sabedoria de Salomão, irmãos, é assim, Deus abriu a mente dele para ver coisas e entender coisas. Não necessariamente é uma sabedoria divina. Não era uma sabedoria divina, para falar assim, porque a sabedoria divina é temor. Nós temos a sabedoria divina. A Bíblia fala, é o temor a Deus e amar a Deus. Ponto. Quando você tem isso, a gente tem a sabedoria divina. Salomão, ele não perdeu, porque aquilo que Deus estava dando para ele, porque ele ia ser rei e juiz ao mesmo tempo. E para que ele fosse próspero, gente, o que ele precisava ser? Inteligente. A sabedoria que está falando ali, de Salomão, é como se fosse inteligência. Deus deu muita inteligência para ele. Ele era um homem inteligente, né? Ele conseguia ver as coisas e entender e discernir e escrevia coisas explicando aquilo que ele estava vendo. Ou seja, ele tinha um olhar mais apurado das coisas que a gente não tem, que a gente não tinha, tá? Isso não necessariamente
poderia ajudá-lo ou favorecê-lo a ser mais crente. Entendeu? Como na Bíblia a gente vai ver outras pessoas que não eram tão inteligentes quanto eles, mas que tinham muito temor a Deus, né? Para seguir a Deus. Eu não sei se você conseguiu entender, Madrena, o que eu estou querendo dizer. Eu consegui entender, sim, que ele tinha uma inteligência, aquela inteligência tipo fora da curva, né? Isso. E as pessoas demais já eram menos, o atendimento dos demais era bem menos que a dele, por isso que ele conseguiu se destacar nesse ponto aí. Então, Exato. assim, é uma inteligência humana, não tinha nada a ver com sabedoria de Deus. Muito bom, exatamente isso daí. Tá? Deus abençoe. Amém. É como se Deus tivesse dado um QI para ele muito mais alto do que os outros, entendeu? Deus, ele foi lá e mexeu na cabeça dele e abriu a mente dele para que ele tivesse sucesso na dirigência do povo. Ele está na frente do povo, então ele era inteligente. Você pode ver que os salmos deles é um salmo que você observa, é de alguém observador. Você pode ver que muitas vezes ele está falando, eu estive observando, eu estive vendo, eu estive tal coisa. É alguém inteligente, é alguém observador. E chega num momento que ele fica enfadado disso. Ele enfada, muita sabedoria, muita inteligência, ele consegue ver muita coisa, ele vê muita coisa errada também, ele vê e ele começa a cansar daquilo ali. Ele começa a cansar, aquilo pesa nele também, né? Mas a sabedoria espiritual, gente, é o temor de Deus, é nós temer a Ele, né? E aí sim, hoje, nos tempos de hoje, quando Deus dá o Espírito Santo a nós, já não é mais só o temor, a gente tem um apoio dentro de nós. É alguma coisa que vai te iluminar a mais do que o normal. Ele vai te favorecer, aliás, ele vai abrir a sua mente, ele vai fazer com que você veja as coisas com mais piedade, com mais amor, que é o caminho de Cristo, né? Mas, pelo visto, Salomão não tinha isso. Senão, ele não tinha se desviado. Então, no caso, é a mesma coisa do homem inteligente dos dias de hoje. Usa a inteligência para as coisas ruins, não aproveita a inteligência, né, para as coisas boas. Exatamente. Ele era um homem com a sabedoria muito além, muito acima dos outros. Né? Ele sabia muita coisa. Até porque Deus falou, eu vou te dar sabedoria para você sair e tornar a entrar no meio do povo. Inclusive, eu vou até alertar vocês, muita gente fala errado essa frase, tá? Eu já vi em culto, eles falam, porque Deus deu sabedoria para Salomão, para ele entrar e sair. Não é entrar e sair. Ele está dentro. Ele fala, é para sair e tornar a entrar. Ou seja, é para sair de casa e tornar a entrar em casa. Não ao contrário, eu já vi muita gente falando, é porque Deus deu sabedoria para ele entrar e sair. Não é entrar e sair, é sair e tornar a entrar. Ou seja, ter fluxo com o povo. Ele era muito sábio e isso assustava até as pessoas, né? Para não mentir para ele. Mentiroso na mão dele caía, né? Mentiroso, enganador. Ele era um homem muito sábio. Bom, é isso, irmã Pedra. É que você estava falando que a gente está terminando agora a crônica, primeiro Crônicas. A Bíblia é dividida em quantas partes? Não o Novo Testamento, eu sei, tem o Velho e o Novo Testamento, que eles falam profético, do Velho Testamento, de Gênesis da tal coisa, tem um negócio lá que eu esqueci, é dividido em partes. Exato. Eu vou tentar dar uma explicação aqui, mas que vai fazer vocês entenderem melhor. A Bíblia, ela está dividida assim. Tem Gênesis que conta o início de tudo para fazer sentido para nós. Gênesis, ele explica o início de todas as coisas. E aí vem os outros 4 livros, que é os livros de Moisés, explicando a escolha de Deus e, ao mesmo tempo, Deus tirando o povo do Egito. Esses livros, além de contar o início, ele está contando fatos que aconteceram. São fatos. Tá? Então nós temos fatos narrados, ou seja, aquelas coisas aconteceram, ficaram registradas.
E aí vem a sequência após isso, que é os juízes e os reis. Nos juízes e nos reis, a gente vai ver essa sequência de fatos registrados, mas agora a gente vai ver a execução, se eles vão colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado nos 4 primeiros livros. Gênesis e depois os outros 4 livros, são 5 livros de Moisés. Então a gente vai ver em Juízes, Reis, Crônicas, né, o comportamento deles. E aí o que a gente aprende? Que eles não guardavam a lei, que eles ficaram muito tempo sem guardar a lei, sem sequer tomar ceia, eles desprezavam a lei. Tudo que Deus disse para eles não fazer, eles começaram a fazer, né? Aliás, de início, Deus falou, não deixe nenhum desses povos vivos, senão vocês vão, e eles vão contaminar vocês. E isso aconteceu a mesma coisa. Passando essas fases aqui, a gente vai ter livros avulsos, soltos, né? A gente vai ter algumas narrações, aliás, a gente vai ter aqui alguns escritos, né? Tanto de Davi como de Salomão, nos livros de Salmos, de Provérbios, a gente vai ver ali conselhos diários. Ali são conselhos que estão sendo dados, ou ensinamentos, ou diretrizes. Já não faz parte da cronologia. Quando eu falo dos fatos registrados, está contando cronologicamente tudo o que aconteceu. Aí você tem esses livros. E depois, você tem os profetas. Os profetas não estão posicionados também de acordo com a cronologia. Não estão. Pode observar que eles são posicionados assim, os livros maiores para os menores. É posicionado, a escolha foi feita pelo tamanho do livro. A gente pode ver que Isaías tem 66 livros, é o primeiro desses profetas. Aí vai indo para os profetas maiores até falar, eles chamam de profetas menores, tá? Então, ali no Velho Testamento, de um modo mais prático, que é para a gente entender, ela está sendo dividida dessa forma, tá? Início de tudo, a salvação de Deus com o povo de Israel, escolhendo eles. Depois, o povo de Israel já na sua terra, relatando tudo o que fizeram. E aí a gente vai ver que desviaram de Deus várias vezes, fizeram tudo errado. E aí vai entrar os profetas. Você pode ver que Davi, Isaías, ele está lá na frente, mas ele está contando a história de lá de trás, né? Assim como os outros também, como Jeremias e todos os outros. E isso vai vindo, tá, gente? Vem vindo, até chegar nos evangelhos. Aí os evangelhos, você tem os 4 evangelhos, que contam mais ou menos a mesma história, tá? E é normal que mais para frente a gente vai ver alguns detalhes diferentes um do outro. Isso não é contradição. Qualquer livro da Bíblia, que se você tivesse escrito por mais de uma vez, qualquer livro da Bíblia, se você tivesse 4 relatos, ia acontecer a mesma coisa. Então lá são visões diferentes. Os tá? Os 4 é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Isso, exatamente. Aí é quase a mesma ideia do Velho Testamento. Você tem os evangelhos contando a origem, né, o início do Novo Testamento, e Atos dos Apóstolos como se fosse os livros de Reis, os livros, ou seja, os apóstolos, a gente vai ver se eles vão seguir e executar tudo que foi ensinado. Vocês estão entendendo a semelhança? Só que dessa vez funciona. Você vê que incrível, né? Lá na lei, quando Moisés e Josué eles foram embora e eles ficaram para fazer a coisa acontecer, eles não conseguiram. Mas no Novo Testamento, Jesus ensina eles, vai embora, e agora eles estão só, como o povo de Israel ficou só, sem Moisés e sem Josué. Só que dessa vez eles conseguem fazer o que Deus pediu, né? Ou seja, você vê que a segunda aliança deu certo, ela funcionou, a obra está perfeita, né? Ainda que eles ficaram meio abatidos, queriam ir embora, quando Jesus aparece e coloca o combustível que faltava para tudo acontecer,
que foi o Espírito Santo, ele pede para o Espírito Santo, e o Espírito Santo enche o coração deles, aí, meu filho, eles andam de acordo, eles pregam, eles anunciam o evangelho, eles morrem, e tá até o dia de hoje. Nós fazemos parte desses registros. Aí vocês têm Atos, que é comparável com os livros de Reis, os livros de Crônicas, os livros que está contando os relatos. Por isso que a Bíblia está falando ali, Atos dos Apóstolos, ou seja, como que os apóstolos agiram. É isso que está falando ali, Atos, que podia ser chamado livro de Pedro e Paulo, talvez, porque são os dois personagens que mais aparecem lá, né? Mas ali está Atos dos Apóstolos, tá? E aí depois vem as cartas, né? Que são orientações, são cartas separadas da cronologia, exatamente como acontece nos livros dos profetas. Vocês estão entendendo? São conselhos, né? São conselhos, orientações, advertência que tem lá nos profetas, promessas. Assim acontece com as cartas. As cartas são colocadas ali, orientando, ensinando, falando da volta de Cristo. É quase a mesma coisa. E como lá no Velho Testamento tem o livro de Daniel, que profetiza muita coisa dos últimos dias, o Novo Testamento tem o Apocalipse. Sabe, você vê que é praticamente, como a própria Escritura fala, que o velho era uma figura do que ia vir. Ou seja, você vê que é mais ou menos a mesma coisa. Vocês entenderam? Entenderam, irmã Pedro, o que eu quis dizer? O que eu quis explicar para vocês? Entendi, sim. Porque de Apocalipse é o final, é o que fecha com chave de ouro, né? Então eu expliquei de uma forma mais simples para vocês entenderem, tá? Que é a forma correta, tá? Só para vocês, agora quando abrir a Bíblia, vocês vão entender mais ou menos como que está posicionado ali. Inclusive, ó, as cartas, foi feita a mesma regra de posicionamento. As cartas dos apóstolos. Eu acabei de falar o quê? Que os livros dos profetas foram posicionados de que forma? Como que eles escolheram para colocar? Assim, o primeiro na frente. Como que foi? Que eu acabei de falar para vocês. Dos maiores para os menores. Exatamente, com Washington. E isso aconteceu a mesma coisa no Novo Testamento. Por que Romanos é a primeira carta depois de Atos? Pode falar, gente. O irmão Washington acabou de falar. É a mesma regra, irmão Washington. Tem quantos capítulos, Romanos? 16 capítulos. Grande. Aí, Coríntios tem 2 cartas. A primeira carta, pouquinho menor que Romanos, raspando. São 15, aliás, são 16 capítulos. Está empatado. E aí você tem, segundo Romanos, que já é 13 capítulos. E assim vai indo. Assim por diante. Aí você vai ver depois Hebreus. Mas Hebreus é uma carta grande, né? Ela é uma carta grande e está lá no final da carta menorzinha de Paulo. Você pode ver que as cartas de Paulo vão indo até ficar menorzinha. Quando é a menorzinha de todas, né? Que você tem Filemão, que tem um capítulo só, acaba em Filemão, aí entra Hebreus. Por que colocaram o Hebreus, então, no final ali? Alguém sabe dizer? Porque, pela regra, Hebreus deveria ser... Hebreus tem 13 capítulos, irmão. Aonde que vocês acham que Hebreus deveria estar? Romanos tem 16. Aí vem Coríntios com 16 e depois uma outra carta menorzinha, acho que é 14, né? 14 capítulos. Hebreus deveria entrar onde? Depois de quando? Antes. Não. Antes. Não. Depois de 2 Coríntios, que tem 13 capítulos. Hebreus tem 13 capítulos, não é? Aí a pergunta é, por que não está ali então? Por um motivo simples. Não se sabe ao certo que foi Paulo que escreveu. Entendeu? Então colocou as cartas de Paulo na sequência. Não se sabe. Na dúvida deixou no final. Uma carta final. É a única carta que vocês vão ler, não fala o nome de quem
de quem escreveu. Ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe dizer, né, quem foi. Então, ela foi posicionada no finalzinho. Então, não se pode dizer que é de Paulo e nem que não é de Paulo. Alguns acreditam que seja, porque a escrita está muito parecida com a escrita dele, né? Alguns acham que pode ser Apolo que escreveu, e assim por diante, tá? Então, seguiu praticamente a mesma regra. Sim, irmão Alexandre. Alessandro, pode falar. Então, graça e paz a todos. Uma dúvida só, irmão Josafá. Então, a partir de Atos, que os apóstolos começaram a vivenciar o evangelho? Exatamente. A partir de Atos dos Apóstolos é que realmente se tornaram cristãos. E em que momento? Tá. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Só porque a aula está indo rápido hoje, vai ter só mais um capítulo na frente. Existe uma diferença, irmão Alessandro, e os demais, eu já até falei isso aqui para vocês. Qual a diferença de Pedro antes de Jesus morrer e aparecer para eles? E depois disso, depois que Jesus já apareceu para eles têm um comportamento diferente, não tem? Sim. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, Pedro era o quê? O que Pedro fez quando uma mulher, que nem é soldado, hein? Nem é soldado, nem é gente importante, esse homem é um galileu. Ele é amigo desse cara aí. O que Pedro fez, Alessandro? Negou a Cristo, né? Ele disse que não conhecia. E por que ele fez isso, irmã Salete? Porque ele ainda não estava com o Espírito Santo. Não, mas tem uma resposta mais humana, mais normal. Será que é medo de passar pela mesma coisa que Jesus estava passando? Exatamente. Ele ficou apavorado com medo quando viu todo aquele povo em volta, com aquele ódio todo. Eles falaram, eles vão arrebentar esse homem. Ele ficou com medo. Mas ele não era convertido, né? Mas Jesus morre, ressuscita e depois assopra o Espírito Santo neles. Presta atenção no que eu estou falando. Ele ficou com medo de uma mulher que nem era soldado, né? Aí o sumo sacerdote, que é poderoso, pode mandar matar a pessoa na hora, mandou trazer João e Pedro na frente deles, bateram neles e prometeram, se vocês voltar para o templo, nós vamos matar vocês. O que Pedro fez? Vocês lembram? O que ele falou? Ele não negou por isso, ele voltou novamente. Ele voltou para lá, mas antes disso ele falou assim, vocês lembram disso aqui, ó? O que vocês julgam ser o mais certo? Obedecer a Deus ou os homens? O que Pedro fez com isso? Ele obedeceu a Deus. Ele enfrentou. Você viu que ele enfrentou? Você viu a diferença de comportamento? Ele ficou com medo de uma mulher que nem era soldado, nem era nada, porque ele não tinha ainda o Espírito Santo que revestia ele. O Espírito Santo, irmão, quando ele te traz a conversão, ele empurra para fora o medo, ele enche você de amor, ou seja, você não consegue se imaginar mais negando a Deus, a morte não te traz mais medo, e quando você vence a morte, você venceu o quê? O que Pedro teve lá atrás? Vocês acabaram de falar? Medo! Medo. E quando ele não tem mais medo de morrer, alguém pode assustar esse homem? Valentia! Vocês estão entendendo a diferença de comportamento? Então, quando isso acontece, que Jesus reveste eles perdem o medo. E todos eles, gente, morreram. Não são porque foram mais valentes do que nós. Não. O mesmo Espírito Santo que estava dando poder a eles, poder que eu falo, essa coragem, é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Você pode ser uma pessoa muito frágil, mas se chegar um dia e ficar nessa condição, o Espírito Santo vai te encher, vai te aquecer e você não vai negar o Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele que não vai deixar você se perder. É Ele. A gente não está falando de uma pessoa. A gente está falando de todos os apóstolos que não negaram Ele e depois uma igreja inteira, foram centenas de pessoas
que foram perseguidas e tirada a vida delas e nenhuma delas negou o Senhor. Então você vê que não é um comportamento humano de alguém, é algo sobrenatural que está agindo neles. Então, Atos dos Apóstolos, ele tá mostrando, entenda isso, gente, a carta de Atos dos Apóstolos, ela está registrando o que eles fizeram após a partida de Jesus, que é exatamente quando a gente leu lá, Juízes e os Reis. Lembra quando a gente conversou lá atrás? Agora é que nós vamos ver se eles vão guardar a lei ou não. Que Deus falou para eles, guardou eles, abençoou eles, Deus deu promessa, eu vou abençoar vocês, e eles se desviaram. Então, no Novo Testamento, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Jesus veio fazendo o trabalho de quem? Comparando com o Velho Testamento. O que Jesus fez? Comparando lá com o Velho. Ele fez o trabalho igual de quem? Quem foi que instruiu o povo de Israel? Moisés. Exatamente. Moisés, isso não sou eu que estou falando, a própria Bíblia fala, em Hebreus fala isso. Estevão, quando vai morrer, ele fala do mesmo jeito que Deus escolheu Moisés e vocês rejeitaram Moisés, Deus levantou esse Jesus que vocês também mataram, que vocês chamam de assassino na cara dele, que vocês, então você vê que então Jesus vem instruindo, ele instrui, ensina, e como Moisés foi embora, ele também vai embora e fica nós com as orientações. E aí o que cabe a nós? Fazer o que ele ensinou. E é o que a gente está fazendo até o dia de hoje. Só de nós estarmos aqui estudando, é isso que Deus queria que eles tivessem feito lá atrás. Eles não fizeram, só fizeram isso muitos anos depois. Muitos anos. E o que a gente está fazendo agora? Se instruindo, aprendendo, né? Para poder entender a vontade de Deus. Irmão Alessandro, pode falar. Tem que abrir o áudio, Alessandro. Não foi eu não que levantei, não. Tá bom. Tá bom. Irmã Adriana? Pastor Josafá, esse Estevão aí, não foi aquele que foi apedrejado que Paulo participou do apedrejamento dele? Foi, exatamente. Então, ele falou no momento lá que ele estava sendo apedrejado, já quase partindo, né? Ele olhou bem nos olhos, acho que não sei se foi de Paulo, e falou assim, eu te perdoo. Então, assim, esse é um exemplo, né, de quem está em Espírito Santo, porque normalmente uma pessoa que está fazendo mal pra gente, a gente não quer, a gente não tem esse, a gente não perdoa, não quer perdoar, a gente não tem esse dom de falar assim, perdoar, não tem essa coragem de falar, né, eu te perdoo, porque não é genuíno. E agora ali no caso foi genuíno, mas isso aí foi por causa do Espírito Santo, né? É só o Espírito Santo, né, que transforma a gente. Eu não sei se vocês lembram, acho que foi a última pregação que eu trouxe ali para a igreja, em casa aqui, mas Deus me visitou aqui, eu fiquei tão feliz, cara, eu não imaginava uma pregação daquela, de Jonas. O nosso coração é igual de Jonas. Por mais que a gente tema a Deus, se a gente não tiver Deus no nosso coração, a gente prega para ver a desgraça. A gente quer ver o juízo de Deus, nós quer ver o fogo descer. Jonas queria ver o fogo descer, né? Jonas corre para não salvar. Ele vai embora. E Jesus, ele foi em direção para salvar. Ou seja, o comportamento completamente oposto ao nosso. Por isso que eu sempre falo, se a gente tem piedade, compaixão, tudo isso vem de Deus. Está em nós, Ele colocou. Na verdade, é Ele em nós. E ali, irmã Adriana, só fazer uma correção breve, né? Porque aqui também é gravado. Estevão, ele olha para o céu. Eu não sei se eu acho que ele nem viu Paulo. Paulo não estava próximo dele. Paulo estava um pouco mais afastado, guardando os vestidos. Ele não poder estar perto, porque quem participa, né, acaba se manchando de sangue, tem todos aqueles rituais. Estevão, ele olha para o céu e lá está falando que ele viu Jesus à direita de Deus. E aí ele fala, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nossa, que lindo, né? É verdade, eu me confundi, perdão, é verdade. É lindo aquilo ali, ele fala perdoa, porque ele fala de coração. E ele viu Deus, né? E o que está escrito na Bíblia? O que acontece com quem vê Deus? Morre.
Exatamente. Essa morte, por mais que tenha sido apedrejado, gente, imagina que morte gloriosa. Naquela hora dele, ele já não está sentindo mais nada, né? Imagina você ver, Deus falou, bom, agora que ele vai morrer, eu vou tirar ele antes, né? E de que forma? Deus abre o céu e permite que ele consiga ver. Né? Então, ali, é outra coisa, de outro mundo, né? Gente, Deus é muito bom, pode ter certeza. Ele tem um coração muito bom, Deus. Ele é muito bom, né? Se você buscar, ele te ouve. Ele é muito bom. Ele quer nos ajudar, tá? A gente só não pode perder a fé nele. E se você pedir com toda a sua alma e Deus não fizer, entenda, é porque é o melhor para você. É o melhor. Apóstolo Paulo, por isso que o apóstolo Paulo sofreu muito também na vida dele, que a maioria da parte ele ficou preso, ele foi muito, perseguido, odiado. Será que por causa também dele ter... ele não deu a pedrada, Estevão, mas ele mandou. Praticamente, ele jogou a primeira pedra e deixou os outros jogar o resto. Ele foi cúmplice, gente. Para Deus é a mesma coisa. Ele participou da morte de um santo. Isso aí deve ter perturbado ele pro resto da vida, né? Ele deve ter... Será que isso também não tem a ver com o negócio do espinho na carne dele? Não ser uma doença assim na carne, mas ser uma doença psicológica? Que todas as vezes que ele pensava, aquilo ele via, porque ele viu o Estevão sendo apedrejado, ele viu ali na frente dele. Ele viu e saiu dali com muito ódio para buscar mais gente para fazer a mesma coisa. Ele queria encontrar outro para fazer. E daí do caminho de Damasco que Jesus apareceu para ele, não foi? Exatamente. Bom, irmãos, o irmão Washington pode falar e a gente vai ler o último capítulo, porque senão a gente não termina, tá bom? Pode falar, irmão Washington. Então, vou ser breve, irmão. Só uma curiosidade que eu tenho, que às vezes eu fico pensando, né, na situação dos apóstolos, que assim eu já ouvi dizer que eles tiveram mortes horrendas, alguns deles foram até esfolados, e às vezes cai na mente esses pensamentos, sabe? Aí eu fico pensando assim, irmão, se por algum acaso acontecesse uma morte horrenda dessa com uma pessoa assim, os apóstolos mesmo, será que por um momento assim, se eles de repente, que às vezes até naqueles países, Afeganistão, aquele lugar por ali, o pessoal diz, e se você não negar, enquanto você não negar, você vai ficar sofrendo, e faz tortura, porque uma coisa é o camarada chegar e dizer, botar a arma na cabeça, dar um tiro, você nega não, matou. Mas você sofreu, alguns deles ficam, abre a barriga, assim é coisa horrenda mesmo, fica mexendo nos órgãos lá dentro, tortura, coisa terrível. Se por um momento assim ele disse assim, tá bom, eu nego, e acaba matar logo, será que nisso aí Deus não perdeu a salvação, né, numa situação dessa? Porque tem tortura que ultrapassa o limite, meu. Eu sei que Deus só dá o fardo de acordo com o que a gente pode carregar, mas é coisa absurda. Tem às vezes bate isso na mente assim, esse pensamento, né? Mas o que o mundo pode dizer disso aí? Irmão, isso aconteceu várias vezes, mas é óbvio que se chegar nesse ponto, Deus também vai estar lá fortalecendo a pessoa. A gente não tem ideia, ou seja, a força humana que é a do seu algoz não pode ser comparada com a força divina que vai estar do seu lado. Isso aconteceu com todos eles. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi apedrejado. E sabe por quê? Eles pararam de tacar pedra nele? Porque ele fingiu de morto. Olha a situação que esse homem deve ter ficado. Gente, eles deram pedrada na cabeça. Que ali é desse jeito que faz para matar. O homem ficou completamente desfigurado, né? Assim como todos os outros, né, que foram jogados na cova, que foram queimados vivos, eles não são melhor do que a gente. Nós não somos melhores do que eles. Se Deus esteve com eles e deu força, ele também estará conosco. A gente não vai ser entregue numa situação dessa e vamos estar agora do jeito que a gente está aqui, ó, tranquilo, né? Às vezes até um pouco de fome incomoda a gente. Não, irmão. Se Deus o livre chegar numa situação dessa, Deus, obviamente, vai estar conosco. Como assim eu estou falando? Ele vai estar fortalecendo o Espírito Santo em nós.
aumentando esse desejo, esse amor, a ponto de que a pessoa não negue. Ou seja, isso faz parte do trabalho dele, para guardar a igreja. É isso que é guardar a igreja. Guardar a igreja, não permitir que ela se afaste, que ela o abandone. Né? Será que Estevão foi anestesiado, irmão, naquele momento que ele estava vendo o Senhor Jesus? Sim, vendo Deus? com certeza. Chega um momento que Deus... que nem a gente já mostrou, né? As pessoas, quando chegam na hora da morte, muitos desses cristãos nem vê a morte. A pessoa fica feliz, ela fica contente. Ou seja, isso é uma espécie de anestesia. Ou seja, a pessoa às vezes ela está sendo apedrejada, mas ela nem percebe que está sendo apedrejada mais. Ela não percebe, ela está ali ainda, mas ela está saindo dela. Ela está morrendo, ela está saindo dela. Ou seja, é algo muito pesado, é muito drástico para Deus te deixar sozinho e esperar você vencer sozinho. Nenhum pai ia fazer isso, né, irmão? Tá vendo que você está na agonia, no pior momento da sua vida, né? E ele vai esperar que você vença para depois ele te buscar. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai vir, antes disso acontecer, ele já vai estar fortalecendo a gente. Ele vai estar dando força. Né? A gente não vai, o pai não vai abandonar e deixar a gente a nossa própria força. Né? Ele vai estar ali com a gente. Eu costumo dizer que esses momentos que você já está perto da sua partida são os momentos mais gloriosos da vida de um cristão, aonde a fé vai sendo aniquilada aos pouquinhos e você não percebe. Como assim? Agora nós estamos fazendo tudo isso por fé, mas no momento da partida, você vai começando a ter contato com as coisas espirituais. Você vai vendo luz, às vezes você vai vendo anjo, a fé vai sendo jogada para fora, porque a partir do momento que você vai vendo, já não vai precisar de mais fé. Aí entra aquela parte de 13 de Coríntios, né? Exatamente. Então você começa a ver coisas e aí a sua fé vai, ou seja, você vai fazendo gradualmente uma transição da carne para o espírito, e aí essa transição é permanente. Você vai estar em espírito por toda a eternidade. Às vezes você nem percebe. Você começa a ver, eu coloquei naquele culto que a gente fez, que eu coloquei um vídeo, a mulher já estava bem debilitada, olhando para o teto na cama, e a filha, o que você está vendo, mãe? Ela toda feliz, eu estou vendo, eu acho que ela falou, estou vendo quatro anjos. São 4 anjos. Olha que momento maravilhoso daquela mulher. Ou seja, ela tá passando por uma transição da carne para o espírito e não está... Provavelmente essa senhora, ela sai do corpo e nem percebe que saiu do corpo. Ela vai embora, eles chamam, começam a conversar com ela e ela vai indo embora. Né? E Estevão, pastor Josafá, ele viu o céu aberto na hora que estava sendo apedrejado. Né? Exatamente. O céu aberto, e ele fala que ele viu Jesus à direita de Deus. Então ele viu os dois. Olha que benção, gente. Meu Pai do céu. Bom, vamos ouvir aqui o último capítulo para nós encerrar. Bom? 1 Crônicas, capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os capitães de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram,
e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor nosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros com as suas libações. Sacrifícios em abundância para todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Pela segunda vez, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom, 7, em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. É isso aí, irmão.
Então aqui termina a crônica com a história de Davi, né? Aqui termina as crônicas e depois vai entrar falando do rei Salomão, que é praticamente dá um ênfase neles, né? Mas aqui, ó, Davi, ele pede uma coisa para o rei Salomão. Ele deseja uma coisa, que é justamente o que faltou. Olha a diferença da sabedoria que ele teve para isso que faltou para ele. A gente vai ver aqui no versículo 19, que tem a ver com a pergunta, com a fala da nossa irmã Adriana. Olha o versículo 19. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos. Ele guardou? Ele não guardou, né, irmão? Você viu que faltou para ele um coração temente e que guardasse os mandamentos? E ele fala, os teus testemunhos, ou seja, para guardar os seus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. A única coisa daqui que ele fez foi preparar o palácio, porque ali é uma obra humana, né? Está na frente dele. Só que as outras coisas que não eram obra humana, que era dele com Deus, ele não teve esse coração íntegro e perfeito para guardar os mandamentos de Deus. Ele pecou, mas pertence a Deus, né, irmão? Isso está na mão de Deus. Deus é quem vai julgar. Eu quero encerrar esse estudo de hoje aproveitando isso que nós estamos falando agora e dar um conselho para vocês. Aquele povo que está lá em Israel, que não gostam de cristão, né? Eles não são chegados em cristão. Irmãos, não falem contra aquele povo. Não amaldiçoem aquele povo, porque eles ainda são de Deus. Está escrito aqui nesses estudos que a gente fez, Deus abençoará quem abençoar Israel. Deus amaldiçoará aquele que amaldiçoar Israel. Ou seja, aquele povo pertence a Deus. Está na mão dele, ele julgará. Não podemos esquecer também que o nosso Senhor Jesus é um judeu. Ele é de lá, ele nasceu de lá. Então a gente tem que ter no mínimo aí respeito. Vamos respeitar aquele povo. Tem os malvados lá, os ruins, que mataram Jesus, e ainda hoje tem gente que não gosta de cristão lá, mas são de Deus, igual a Salomão, né? A gente vê a história de Salomão triste, mas está na mão de Deus, gente. A gente não sabe como é que Deus vai lidar com isso, mas a gente sabe de uma coisa: Deus é justo e vai fazer um julgamento justo para Salomão, para todo aquele povo de Israel, principalmente aqueles da época de Jesus que mataram o Filho de Deus. Mas a nossa parte é: Deus os julgará. Vamos orar, irmãos. Feche os olhos e vamos orar. E eu vou pedir para a irmã Salete, ela vai fazer oração para nós. Tá bom, irmã Salete? Ora e agradece, tá? Oremos a Deus em nome de Jesus. Esquece de abrir o áudio, irmã Salete, tá bom? Poderoso Deus, cheio de misericórdia, em nome de vosso Filho Jesus Cristo, Pai, eu vos agradeço por estarmos todos reunidos nessa sala virtual, aprendendo de vós, desde o Velho Testamento e até o último Apocalipse, Senhor. Eu agradeço por isso, Pai, porque eu sempre quis ter esse estudo bíblico e não sabia como ia ter. Eu estava num lugar que não ensinava, mas graças à vossa misericórdia, eu encontrei pessoas, servos vossos, que estão me orientando. Bendito é o vosso santo nome. Pai eterno, eu agradeço por esse estudo e apresento a vós todos esses irmãos que estão aqui participando. Dá entendimento, sabedoria a todos nós, Senhor, para seguir e servir a vós com toda a lealdade, até o dia que vós viermos buscar, Senhor. Glória a dou a vosso santo nome, em nome de vosso Filho Jesus Cristo, aquele que vive, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém. 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 Amém.